pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver agora, que hora seja. Vamos comigo em mais uma aula. Essa aula refere-se ao sistema cardiovascular, ao sistema cardíaco. Lembra, tivemos já a aula 1 sobre anatomia e fisiologia e agora vamos para a nossa aula número 2 de 3. Número 2 de 3. Olha só. Eletrofisiologia e interpretação das ondas no eletrocardiograma e no monitor cardíaco. Aula 2 de 3. Bora comigo. Vamos lá, vontade na frente, cérebro pensante, pega a caneta, presta atenção na aula e vamos aprender, vamos pegar conhecimento. Muito bem. Mas o que é eletrofisiologia, né? Que essa palavra estranha. Vamos lá. Eu começo com prefixo e sufixo. Prefixo, eletro, vem de eletricidade. Sufixo, fisiologia, vem de funcionamento. Nada mais é que como o coração funciona através de sinais elétricos de atividade elétrica. Olha só, estudo das atividades elétricas de células e tecidos. Claro que nós estamos falando do coração, porque estamos falando do sistema cardiovascular. Muito bem. Também quero que vocês, antes da gente iniciar o assunto propriamente dito, que a gente perceba e entenda o que é ritmo cardíaco. Porque a gente ouve falar, mas não sabe exatamente o que é. E tem muito a ver com o que a gente vai ver na aula hoje. Ritmo cardíaco nada mais é que a sequência de batimentos cardíacos de forma coordenada e ritmada. Tem um ritmo específico. É bem assim, é como se tu dançasse uma música no ritmo correto. Nada a ver com o que eu fiz no início da aula, né? Porque eu não dancei fora, eu dancei totalmente fora do ritmo. Mas muito bem. O que eu quero dizer para vocês? Que esse ritmo cardíaco é também chamado de ritmo sinusal, esse ritmo coordenado. Por quê? Porque ele é coordenado normal, porque ele é ritmo sinusal. Toda vez que vocês ouvirem falar que um paciente está com ritmo cardíaco ou está com ritmo sinusal, significa que ele está com ritmo coordenado, no ritmo normal, ou seja, ritmado. Muito bem. Também quero, para a gente também começar a falar, para diferenciar para vocês o que é uma arritmia. E eu falo de novo de sufixo e prefixo. O prefixo aqui A, lembra que eu já tinha falado antes na primeira aula? A é quando se refere-se à ausência de alguma coisa. A ausência de quê? De ritmo. Ou seja, gente, uma arritmia cardíaca são sequências de batimentos cardíacos irregulares, sem ritmo, fora do ritmo, que pode ser mais rápido ou mais lento. Isso vai depender de qual problema que está apresentando ali. Muito bem. Vamos começar então. O coração, lembra que nós tínhamos falado de miocárdio, de músculo cardíaco, que é aquele então, é o músculo que representa, né, toda aquela parte muscular do coração, que tem lá, que faz parte das túnicas do coração? Pois é. Olha só que interessante. O coração ele é formado por dois tipos de células. As células musculares, que formam então o músculo cardíaco, o miocárdio, e as células autorrítmicas. Meu Deus, o que é isso? Significa que propriedades do coração desenvolvem o seu próprio ritmo. Exatamente. Lá nas células musculares existem então propriedades que fazem com que o coração tenha um ritmo regular, um ritmo coordenado. Então, esses dois tipos de células fazem parte do coração. Células musculares, que formam o músculo cardíaco, e células autorrítmicas, que, através de atividade elétrica, se propagam essa energia elétrica e fazem com que o coração contraia de forma ritmada, de forma coordenada. Mas eu preciso clarear algumas coisas com vocês. O que acontece? Acontece que
que tem muita gente que confunde isso aqui. Além de muita gente confundir, acabam confundindo o que tu já confunde. Meu Deus, e aí fica uma atrapalhada. Mas agora eu tô vindo aqui contigo para descomplicar, para clarear essas nomenclaturas. E eu preciso disso aqui, que tu entenda isso aqui para a gente dar seguimento nessa aula. Olha só. Pulso e frequência cardíaca, muitas pessoas acham que é a mesma coisa. E não é. Pulso não é a mesma coisa que frequência cardíaca. E aí eu preciso diferenciar. Olha só, vamos pegar no pulso primeiro aqui. Pulso é a maneira que o sangue jorra numa parede, então na artéria, de uma artéria, ocorrendo uma protuberância no local, ou seja, dá um abaulamento, né? Dá uma... Opa! E aí, a gente sabe que existem pulso radial, pulso carotídeo, pulso axilar, pulso femoral, e aí já disse alguns pulsos para vocês e nós temos mais alguns também. Então, é como o sangue está passando naquela artéria e como aquela artéria faz isso aqui, né? É uma protuberância na artéria. Agora, olha o que confundem. Porque quando falam assim, ó, eu vou palpar o pulso do paciente para verificar essa frequência cardíaca. Até que para um paciente que ele não é tão grave assim, com problemas hemodinâmicos, eu até poderia fazer isso, ok? E não iria variar muita coisa. Porém, eu preciso dizer isso para vocês. Frequência cardíaca, FC ali, né? São as vezes que o coração bate, né? Em uma unidade de tempo por minuto. Qual é a unidade? BPM, batimento por minuto. Isso é frequência cardíaca. Então, gente, pulso é como o sangue passa por uma artéria e a artéria faz isso aqui, faz uma protuberância. E a gente pode palpar isso. Frequência cardíaca são as vezes que o coração bate por minuto. Beleza. Agora, olha isso aqui. Também tem bastante confusão em débito cardíaco e volume sistólico. São coisas diferentes. Débito cardíaco, chamado DC, olha só, é o volume de sangue que é bombeado pelo coração em 1 minuto. Volume de sangue bombeado pelo coração em 1 minuto. A unidade é ali, ml por minuto, certo? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabem quanto é a média deste volume? 5 litros por minuto a nossa média. Ou melhor, para falar em ml, 5.000 ml por minuto que o coração bombeia. Interessante, né? Só que olha só, nós temos o volume sistólico. Lembra que sístole é a contração do músculo cardíaco? Então, quando eu falo em volume sistólico, eu tenho um volume depois de uma sístole. E olha só que interessante. Olha o que é o volume sistólico. Volume de sangue bombeado pelo coração, só que olha só, não é mais lá por minuto, a cada contração do ventrículo esquerdo. Lembra do ventrículo esquerdo, aquela câmara que ejeta sangue para a aorta para ir para o resto do organismo? Então, o volume sistólico é o volume de sangue que é bombeado pelo ventrículo esquerdo. E olha a unidade, ml por batimento. E aí, em livros, em bibliografia, a média de mililitros por batimento fica em 70. 70 ml por batimento é o volume que o ventrículo esquerdo ejeta para o organismo. Muito legal, né? São coisas que se interligam entre elas e que a gente precisa diferenciar para nos ajudar no decorrer da aula. Bora comigo, não te perde. Vamos lá. O que é então débito cardíaco? Débito cardíaco, volume de sangue que é bombeado pelo coração em 1 minuto. Porém, esse débito cardíaco, ele depende diretamente de alguns fatores que regulam ele. Fatores elétricos, fatores de força de contração, né? Fatores da própria frequência que esse coração tá batendo. Vamos ver, olha só que interessante. Existem 4 fatores que regulam, então, o débito cardíaco, ou seja, que regulam o volume de sangue bombeado pelo coração em 1 minuto. Fator pré-carga, fator pós-carga, fator de contratilidade e fator de frequência cardíaca. São 4 fatores que regulam o débito cardíaco. Olha que interessante, 4 fatores que regulam o débito cardíaco.
Vamos ver. O fator de pré-carga, olha, pré-carga, imagina assim, ó, que tem uma pré-eletricidade, está se energizando para fazer alguma coisa, né? Para contrair, enfim. Fator de pré-carga, olha só, para o débito cardíaco, quais são eles? A própria efetividade de contração do átrio, o volume de sangue total que chega naquele átrio, a posição que o corpo está. Se a gente está com a cabeça mais baixa, consequentemente a pré-carga tem que ser maior, né? Porque tem que estar mais concentrado aqui o sangue, né? O que significa o fator de pós-carga? Pós-carga é quando contraiu, fez atividade elétrica, o que vem depois. Olha só qual é o fator que pode regular esse débito cardíaco. Resistência vascular, sim. Se um vaso é mais resistente, ele pode aumentar ou não esse débito cardíaco. Um volume ventricular esquerdo, claro, eu dependo de quanto de volume chega no ventrículo esquerdo para esse débito cardíaco ser mais alto ou mais baixo, né? Porque é o ventrículo esquerdo que bombeia sangue para o resto do organismo, né? E aqui a obstrução da via de saída. Qual é a via de saída do coração? Artéria aorta. Lembra da válvula semilunar aórtica? Se ela estiver obstruída por alguma coisa, e aí podem ter coágulos, podem ter gordura, enfim, ela vai também alterar o débito cardíaco, certo? Até uma estenose de aorta, né? A aorta mais apertada também pode alterar o débito cardíaco. Muito bem. Contratilidade é um outro fator de regulação que vai dar diretamente o resultado no débito cardíaco para mais ou para menos, como a gente vem falando, né? Olha aqui, impulsos nervosos, claro, a atividade elétrica é a principal ação no músculo cardíaco para ele contrair. Sem atividade elétrica, a célula cardíaca não vai contrair efetivamente, né? Que nós vamos ver. Aumento da frequência cardíaca, claro, quanto mais vezes te bater o coração, mais vezes ele vai ter que contrair e vai também dar resultado no débito cardíaco. Perda de massa miocárdica, lembra? Miocárdio, músculo cardíaco. Se aquele coração perdeu o músculo cardíaco por alguma razão, vou dar algumas razões. Infarto, uma razão melhor ainda, infarto. O infarto agudo do miocárdio, que a gente chama, que inclusive é assunto da aula 3, hein? Aula 3, aguarde essa aula. O infarto agudo do miocárdio é quando, então, células do miocárdio acabam morrendo. E aí, o que acontece? Houve perda de massa miocárdica. E essa perda, ela vai influenciar na contratilidade. Pessoas que tiverem infarto, então, vão contrair o coração com menos força. Com menos força, com certeza. E por último aqui, o último fator que regula, né, o débito cardíaco é a frequência cardíaca. E a frequência cardíaca pode, então, alterar para mais ou para menos o débito cardíaco quando em temperaturas, variação de temperatura, claro. Temperaturas mais baixas. Imagina, né? A gente está no frio. Aqui, por exemplo, aqui no sul, em Porto Alegre, é bastante frio, né? O que acontece? As pessoas se encolhem mais para manter mais o calor, né? Os vasos se contraem, fazem chamada vasoconstrição para manter mais o calor, certo? E, consequentemente, uma temperatura mais baixa faz o coração aumentar a frequência cardíaca, porque para espalhar mais sangue, para ajudar, lembra do plasma a distribuir calor para o organismo. Interessante, né? E ainda tem taxa metabólica, relacionada ao metabolismo. O que acontece? Nós temos a chamada velocidade do metabolismo, que isso é regulado por glândulas que secretam hormônios. Pois é, vou dar um exemplo aqui bem prático. Na doença chamada hipotireoidismo, a glândula tireoide localizada na região anterior da traqueia, na frente da traqueia, ela está com baixa atividade. É a glândula tireoide que regula o nosso metabolismo, uma das regulações. Se ela está em baixa atividade, olha, a taxa metabólica é baixa, baixo metabolismo. E o que acontece com a frequência cardíaca? Diminui. Se a frequência cardíaca diminui, o débito cardíaco diminui também. Olha que interessante. E no hipertireoidismo, hiper para cima, muito, né? A atividade da tireoide está exacerbada, está demais. O que ela faz?
Ela acelera a frequência cardíaca. E frequência cardíaca acelerada também pode, então, ter alteração no débito cardíaco. Interessante, né? Então, frequência cardíaca, temperatura e taxa metabólica, estes todos que eu falei são fatores que regulam toda a parte do débito cardíaco, tudo que é relacionado à contração, a descanso, a volume de sangue ejetado pelo coração, certo? Antes de passar para o próximo slide, eu quero dizer o seguinte, que é bem importante. O débito cardíaco, se a gente fosse botar ele no papel, ele tem como ser calculado. E aí a gente vai calcular de uma forma bem fácil. Tu vais fazer, tá na tela aqui agora para nós. Ó, débito cardíaco é igual a frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico. Lembra a frequência cardíaca, que é o número de contração, né? Desculpa, de número de cada batimento do coração, ok? E volume sistólico é o volume de sangue ejetado pelo coração a cada contração do ventrículo esquerdo? Pois é, não esquece. Débito cardíaco é igual a frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico. Barbada para nós. Bora! Pois é, se ouve falar, mas muitas vezes acabam nos confundindo e a gente não tem certeza do que estamos falando. Eu vou facilitar para vocês. Existem então os chamados efeitos inotrópicos e efeitos cronotrópicos do coração. Não é só do coração, tá? O efeito inotrópico, ou também chamado inotropismo, refere-se à contração, à efetividade de contração do coração. Olha só, um efeito cronotrópico ou cronotropismo refere-se à frequência cardíaca. Pois é, a efetividade da velocidade, lá quanto está, né, contraindo o coração. Olha que legal. O efeito inotrópico refere-se à efetividade de contração do coração. Quando ele está positivo, significa que, opa, ele está conseguindo desenvolver, está conseguindo efetivamente contrair como deveria. Quando o efeito inotrópico está negativo, significa que a contração dele tem alguma coisa. Quer que eu dê um exemplo? Olha só, o infarto agudo do miocárdio diminui, ou seja, deixa um efeito inotrópico negativo. Claro, eu acabei de dizer que a contração dele não fica tão efetiva quando tem um infarto, porque morreu as células cardíacas. Agora, um efeito inotrópico positivo é quando ele está tendo efetividade. E sabe que legal? Existem medicamentos com efeito inotrópico. E eu vou te dar um exemplo. Para quem já trabalha na área ou para quem futuramente vai ser técnico de enfermagem, vai ser enfermeiro, te liga nessa dica. Um medicamento chamado dobutamina, bastante usado em emergências, mas principalmente em CTIs, né, Centro de Tratamento Intensivo. A dobutamina é um medicamento, é uma substância que aumenta o efeito inotrópico, deixa o efeito tem efeito inotrópico positivo. Por quê? Porque ela atua no músculo cardíaco, aumentando a sua efetividade de contração. Interessante, né? Olha só o cronotrópico. Efeito cronotrópico, falei para vocês, refere-se à frequência cardíaca, não é a contratilidade. É às vezes lá que ele contrai, né? Se é para mais ou para menos. Quando o coração está com efeito cronotrópico positivo, significa que ele está com uma frequência adequada, ok? Bibliografias mostram que a gente tem uma frequência cardíaca, um adulto, né, entre 60 batimentos por minuto a 80 batimentos por minuto. Lembrando, pode mudar de bibliografia para bibliografia, tá bom? Outra coisa, efeito cronotrópico negativo significa que as frequências cardíacas não estão adequadas, estão decaindo cada vez mais por algum problema. Pode ser mesmo até um infarto. E eu quero te dar outra manha, olha só, da nossa realidade, da nossa prática. Existem medicamentos também com efeito cronotrópico que atuam diretamente na frequência cardíaca, que é a nossa chamada adrenalina. Sim, é uma substância que a gente produz pelas glândulas suprarrenais, mas que ela também tem na forma de medicamento. E quando se é usado a adrenalina em pacientes, o médico está propondo o quê? Ele quer que aumente o efeito cronotrópico do coração. Por quê? Porque essa medicação tem efeito cronotrópico positivo. Ela quer aumentar a frequência cardíaca, né? Vem comigo aqui que eu vou te mostrar, vou te ilustrar. Olha só,
uma ampola de dobutamina, desse medicamento com efeito inotrópico. Olha ali, medicação com efeito inotrópico. Atua onde? Na contração, na efetividade de contração do coração. Não erra mais, barbada para nós. Olha o outro exemplo que eu dei. Adrenalina. Sabe qual é um sinônimo de adrenalina que bastante gente se confunde? Epinefrina. Vou contar um segredo. Certa vez, olha só como acontece, e eu também erro. E muitas vezes eu vou mostrar para vocês o quanto eu já errei. E isso é muito importante. Certa vez, estava eu atendendo uma parada cardíaca, né, uma PCR, que nós vamos também ter aula sobre isso. Estava atendendo uma parada cardíaca e me pediram então, em voz alta, me vê aí uma ampola de adrenalina. Fui eu, então, lá no carro de parada, que organiza as medicações da parada cardiorrespiratória, tudo organizado, e eu procurei essa tal de adrenalina e não achei. Eu cheguei lá, voltei para o pessoal da equipe e disse, não encontrei a adrenalina. E como não encontrou uma ampola de adrenalina num carro de parada? Gente, sabe por quê? Porque eu ainda não tinha um conhecimento adequado de que adrenalina e epinefrina, como está escrito nesta ampola, são a mesma coisa. Então, sim, lá naquele carrinho lá, eu tinha olhado uma ampola escrita epinefrina, mas como eu não sabia que a adrenalina é a mesma coisa que epinefrina, eu infelizmente acabei errando. Acontece, isso vai acontecer diversas vezes com vocês, mas eu tô aqui para te ajudar a resolver esse tipo de problema. Bora! Ó, então, a adrenalina é uma medicação com efeito cronotrópico, logo ela atua aonde? Na frequência cardíaca, aumentando a frequência cardíaca. Sim, a adrenalina também tem outros efeitos, por exemplo, de efeito vasoconstritor, sim, ajuda os vasos a contraírem mais para aumentar a pressão, ok, com certeza. Muito bem. Vamos lá, seguindo. Gente, todo músculo cardíaco, lembra que eu falei que existe as células musculares do coração e existe as células autorrítmicas, aquelas que têm efeito elétrico, atividade elétrica. E aí nós temos que falar no potencial de ação do músculo cardíaco. O que significa isso, gente? Todo músculo é excitável, gera um potencial de energia, certo? Gera um potencial de ação para executar uma função. Não é diferente com o coração. Eu falei que o coração é autorrítmico. Existe lá suas células com propriedades de fazer o seu próprio ritmo. Ainda bem, porque a gente não controla. Deixa eu te botar alguns adendos. Olha só. Nós temos 3 tipos de músculos. O músculo cardíaco, o músculo liso e o músculo estriado esquelético. Olha que interessante. O músculo cardíaco, já está falando do coração, ele é um músculo involuntário. Pois é, a gente não coordena esse músculo como a gente queria coordenar o coração em alguns momentos, né? Não, a gente não coordena. O músculo estriado esquelético, aí tu tem que lembrar de esqueleto, de movimento, é aquele músculo voluntário. Como assim voluntário? Sim, quando eu quiser mexer, eu mexo. Como eu estou fazendo agora, a boca, a língua, os dedos, as mãos, são músculos estriados esqueléticos, são músculos voluntários. E eu tenho também os músculos lisos, como eu falei para vocês. Musculatura lisa, gente, é involuntária. Sabe onde é que tem músculo liso? Vou te dar exemplo. Vasos sanguíneos, alguém controla a contração e dilatação dos vasos sanguíneos? Não, é involuntário, músculo liso. Bexiga, alguém aí controla o músculo da bexiga? Não, é um músculo liso. E vou dar um último exemplo. Intestinos, alguém aí controla os movimentos peristálticos? Os movimentos de contração do intestino? Não, porque musculatura lisa, involuntária. Mas o coração, como é um músculo involuntário, olha aí, né? Ele tem o seu próprio ritmo. Tem alguém lá, que eu vou explicar para vocês, que gera a sua própria atividade elétrica. E olha só o que acontece, o que significa um potencial de ação lá no músculo cardíaco? Significa que há uma alteração na voltagem das células. O que significa isso, gente? As células, elas ganham mais ou menos energia. Significa que impulsos elétricos, atividade elétrica se propaga no músculo cardíaco
para fazer o quê? Lembra do ciclo cardíaco, diástole geral, tudo parado, sístole atrial, sístole ventricular. Para acontecer isso, existe o potencial de ação, que altera a energia da célula cardíaca para fazê-la contrair. Interessante, né? E aí, gente, como é que é modulado tudo isso, gente? É modulado, então, por íons dentro e fora das células cardíacas. A famosa, conhecida bomba de sódio e potássio que a gente ouve falar. Cálcio também auxilia em contrações cardíacas. Muito bem. Olha só que interessante. Preciso fazer uma introdução aqui para a gente falar dessa parte elétrica. Olha que interessante. Eu aqui então separei para vocês, e olha esse esqueminha aqui, vamos organizar nosso pensamento aí em prateleiras, né? Deixa tudo organizadinho. Existe aqui então células do miocárdio, células do músculo cardíaco, né? São diversas, né? E que elas em algum momento estão em repouso, em outro momento elas estão contraindo. Claro, lembra que eu falei? Diástole geral tá todo mundo em repouso. Sístole atrial tá os átrios contraindo. Sístole ventricular tá os ventrículos contraindo. Então, em algum momento, o músculo cardíaco está em repouso e em outro momento o músculo cardíaco está contraindo. Bora! Quando as células do músculo cardíaco, as células cardíacas estão em repouso, elas estão excitadas, elas estão, olha só, elas estão com carga negativa, significa então que tem eletricidade aí, né? Estão bem carregadas. Elas estão em repouso e elas estão polarizadas. Quando uma célula está polarizada, ela está energizada, ela está descansada para realizar alguma coisa. Vou botar uma analogia. Quando a gente dorme, a gente descansa. A gente está ficando polarizado, né? Pegando energia para passar o dia trabalhando e estudando. Certo? Então, quando o coração, as células cardíacas estão em repouso, ou seja, estão energizadas, polarizadas, lembra? É quando o músculo cardíaco está em diástole, repouso. Assunto da aula 1. Se tu não viu a aula 1, volta na aula 1 lá para ver. Certo? Agora, quando as células do músculo cardíaco se contraem, ela perde a sua polarização. Ela fica despolarizada e a sua carga fica positiva. Ela usou aquela carga de energia porque contraiu, certo? Fez uma sístole e ela se despolarizou. Então, olha que interessante. Lá no ciclo cardíaco, sempre vai ter a parte que está tudo polarizado e a parte que os músculos estão se contraindo, estão se despolarizando. E depois, gente, eles precisam se repolarizar para tornar-se polarizados de novo e se despolarizar. E isso é um ciclo. Lembra do lado do ciclo cardíaco? Isso aí não para, é 24 horas por dia. Só que agora eu estou mostrando para vocês como esse músculo contrai através de impulsos elétricos. Certo? Olha só que interessante. Aqui eu mostro para vocês o que significa cada palavra para a gente não se perder mais. Bora! Lembra, olha aqui, polarização, o músculo cardíaco, a célula cardíaca está energizada, está carregada, beleza? Está polarizada. Despolarização, eu gastei aquela energia, olha só, gastou energia. Está descarregada. É a hora que ele contraiu, claro, ele estava na diástole, bum, contraiu, sístole. Ele usou energia, ele tem que usar energia, e aí se despolarizou. E por último aqui, a repolarização. Se polarização é energizado, e olha aqui o prefixo RE, vai de novo, está repetindo. Repolarização significa, ó, recarregou, se ficou recarregada, aquela célula se reenergizou, né? Vou fazer uma analogia para a gente não esquecer mais e tu vai, assim, ó, vai te facilitar nos plantões, vai te facilitar nas provas da faculdade, a prova do técnico. Bora comigo, olha aqui. Vamos lá, vamos pegar o exemplo que um aparelho aqui que a gente mais usa na face da Terra. Olha só, que incrível, né? Um celular. Quando a gente está com o celular com 100% de bateria, olha aqui, 100% de bateria, significa que o nosso celular está energizado, tá
carregado, tá em polarização, está polarizado, tá com energia. Para quê, gente? Para usar ele o dia todo, no trabalho, na escola, enfim, para usar. Para falar com o mozão também, né? A gente gasta a bateria falando com o mozão, né? Bom, olha só o exemplo que eu vou te dar, analogia falando ainda em celular. O que acontece? Durante o dia, tu fala com o mozão, tu fala na escola, enfim, na faculdade, nos plantões, tu precisa muitas vezes passar alguma coisa até pro teu colega, né? O que acontece? Tá também aqui, né, assistindo as nossas aulas, né, e aí acaba gastando bateria também no teu celular. Olha aqui, gasta energia, descarrega, despolariza. Tu descarregou o teu celular. Se tu não botar na bateria, ele vai chegar a 0%. E aí o que acontece? O que tem que fazer? Tem que carregar o celular. Aí tu chega em casa, graças a Deus, arranja uma tomada, consegue chegar em casa, bota no carregador e o que tu faz com o teu celular agora? Tu tá repolarizando o celular, tu estás recarregando o celular, tu tá deixando a tua bateria recarregada, reenergizada, para ela ficar como? Polarizada, energizada, carregada 100%. E aí, isso é tudo exatamente o que o coração faz no ciclo cardíaco, falando em impulso elétrico, em propagação de energia elétrica no músculo cardíaco. Bora, vem comigo, não te perde, olha só. Lá no coração, as células cardíacas, então, acabamos de falar, são polarizadas, elas estão carregadas, estão energizadas, lembra? Polarizadas. No estado de repouso. Então lá lembra? Diástole, repouso, diástole, dilatação, repouso. Tá lá, tá paradinha, tá polarizado, tá energizado. Agora, quando ela tem um estímulo elétrico, lembra que tem células lá que desenvolvem o seu próprio estímulo elétrico? O que acontece? Ela se despolariza, ela usa a energia. E aí faz o quê? Se contrai. Toda contração é uma despolarização. Usou energia, descarregou. E aí, gente, quem faz isso para nós é um carinha, uma porção específica do coração. Que lá nessa porção que eu já vou mostrar aqui, é nosso chamado de marca-passo natural. Não existe um marca-passo artificial, que é aquele que o vô, a avó, o pai ou a mãe precisou colocar porque teve um infarto, talvez. O marca-passo artificial é um dispositivo que colocam externo ou interno para fazer o quê? Para emitir atividade elétrica para aquele coraçãozinho que ficou com algum problema. Muitas vezes é pelo infarto, né? Pois é, nós temos o nosso marca-passo natural. As pessoas que precisam usar o marca-passo artificial é porque o marca-passo natural delas está com alguma falha. Nós temos um marca-passo natural chamado de nó sinoatrial. O nó sinoatrial, gente, é o nosso maestro. Sabe o maestro da orquestra? Aquele que rege a orquestra, que diz assim, ó, toca mais ali, vai lá, baixa o volume. Eu não entendo muito de orquestra, mas é ele mesmo. Ele tá lá regindo a orquestra. É esse carinha que controla a nossa atividade elétrica. Melhor, o nosso início, o nosso pontapé inicial da atividade elétrica. É ele que controla aquela frequência ritmada, ele que controla aquela frequência coordenada. E eu vou te dizer o seguinte, claro que eu vou te mostrar, mas sabe onde é que ele está localizado? Nos átrios. Claro, lembra que na aula 1 eu te falei que contrai átrio com átrio, ventrículo com ventrículo? Se começa nos átrios, é óbvio que o nó sinoatrial está nos átrios. Sabe por que sinoatrial? Sino vem de sinusal, lembra? Ritmo normal, coordenado. E atrial porque vem de átrio. Então, ele está no átrio. Que interessante, que demais! Bora, não perde. Olha só isso aqui. O que acontece? Toda essa parte elétrica que a gente está falando,
que a gente está falando que é coordenado, então, lá pelo nó sinoatrial, pode ser chamado também, tá, em bibliografias, de nódo sinoatrial. Olha que interessante, isso aqui tudo é um complexo estimulante que garante que as câmaras cardíacas, lembra o que é câmara cardíaca? Átrio e ventrículo. Garante que as câmaras cardíacas sejam estimuladas a contrair de maneira coordenada. E sabe como é que é a maneira coordenada? Tu sabe sim, eu sei que tu sabe. Olha, é neste sentido. Da base do coração, sim, o coração, a base do coração é em cima, é lá nos átrios, para o ápice do coração, que é lá nos ventrículos. Mas por que, prof. Rafa, é nesse sentido? Porque a gente falou que o coração contrai, lembra lá no ciclo cardíaco, diástole geral primeiro, tá todo mundo descansando, depois qual é a próxima? Sístole atrial, ó, os átrios contraem, e quem é que tem que contrair agora quando chegou sangue nos ventrículos? Os ventrículos, chegou sangue neles, quem é que contrai? Ventrículos, sístole ventricular. E aí volta tudo de novo esse sinal elétrico, o nó sinusal, o maestro que está regindo, vai de novo largar um sinal elétrico, átrio, ventrículo, átrio, ventrículo, átrio, ventrículo, e assim sucessivamente. Olha só, sempre então, gente, atividade elétrica do coração, sistema de condução, né, elétrica do coração sempre vai ser da base do coração, dos átrios, base, átrios, para o ápice do coração, ápice ventrículos. E aí, ó, teve essa ação, volta de novo, nó sinoatrial, maestro, de novo, gera energia e assim é um ciclo e isso não para 24 horas por dia. E aí, né, gente, nós temos que falar do que compõe, quais são as porções que compõem todo esse sistema de condução. Existem feixes ali no músculo cardíaco que são responsáveis. Um eu já falei, o nó sinusal ou nódo sinusal. O que ele é, gente? O que ele é? Ele é aquele maestro. É ele que gera a sua própria atividade elétrica e é ele que diz: ei, primeiro é átrio, depois é ventrículo, depois inicia aqui em mim de novo. Pois é, olhem só com o que é composto o sistema de condução do coração, o sistema elétrico do coração. Bora! Nó sinusal, o maestro. Ah, gente, não é à toa que o maestro está lá no átrio, olha só, começa nos átrios. E olha, os feixes dele vai tanto para o átrio direito, quanto lá para o átrio esquerdo, claro, porque é átrio com átrio, né? Depois, essa energia ela é propagada, essa energia ela é disseminada, vamos dizer assim, ela tem um trajeto. Lembra que o trajeto é em direção aos ventrículos? Pois é, agora essa energia se propaga para um local chamado nó ou nódo atrioventricular. Sabe o que esse carinha faz? O nódo ou nó atrioventricular, ele faz o seguinte, ele faz com que os átrios parem de se contrair agora, porque não é a hora deles, que é a hora de outro carinha lá embaixo se contrair, os ventrículos. Ele dá uma paradinha lá nos átrios e leva a energia em direção aos ventrículos. Mas sim, calma, estamos chegando lá nos ventrículos. E aí, essa energia está se propagando. Isso aí lembra, em 0,8 segundo até o final, certo? Aí, chega aqui numa porção chamada feixe de His. Gente, feixe de His é uma porção que está bem no meio ali do coração, que a gente diz, né? Que ela está assim, ó, os átrios em cima e os ventrículos embaixo. Está ali, bem no meio. Feixe de His. E aí, esse feixe de His tem o ramo direito do feixe de His e o ramo esquerdo do feixe de His. Olha só, ramo direito do feixe de His e ramo esquerdo do feixe de His. Pois é, esse carinha feixe de His, ele faz o quê? Ele que distribui energia elétrica para o ventrículo. Para os ventrículos. Para o ventrículo direito e para o ventrículo esquerdo. É ele que faz isso. Olha aqui, ó, tá aqui, ó. Ele que está fazendo. E aí, olha só, essa energia se divide de um lado para outro. E aí faz o contorno no ápice do coração, olha aqui, e chega num ramo, num emaranhado ali,
chamado fibras de Purkinje ou rede de Purkinje. Sabe a rede? Rede do futebol lá, rede do vôlei, rede do handball, né? Uma rede, um emaranhado, né? De fibras, olha aqui, chamadas de fibras de Purkinje. E olha que legal, elas fazem a volta no ventrículo direito e a volta no ventrículo esquerdo e fazem uma contração máxima naqueles músculos. Por que máxima? Porque é muito forte, gente. Porque o ventrículo direito envia sangue para os pulmões e o ventrículo esquerdo envia sangue para o resto do corpo. Então eles precisam ter muita força, muita energia, muito gasto energético. Interessante, né? E aí, gente, o que faz com essa energia agora? Volta lá pro maestro, ele inicia de novo, passa pro no átrio ventricular, do no átrio ventricular pro feixe de His, do feixe de His pro ramo direito e esquerdo, para as fibras de Purkinje. Isso é um ciclo cardíaco que dura 0,8 segundo. Desculpa a velocidade, é que eu tentei fazer a mesma velocidade do coração, mas não consegui. Olha que interessante, gente. Aqui eu mostro para facilitar o teu aprendizado. Eu coloquei de um lado a imagem mostrando o que compõe nó sinoatrial ou nó sinusal. Nó sinoatrial ou nó sinusal são sinônimos. Nó atrioventricular, feixe de His, ramos e fibras de Purkinje. E do lado eu estou botando a sequência correta. Olha aqui, tá aqui eles, ó. Nó sinusal ou nó sinoatrial, atrioventricular, feixe de His, ramo direito e esquerdo do feixe de His e aqui por último, fibras de Purkinje. Olha nesse GIF que legal, que ele está mostrando exatamente o sentido que é, como eu já tinha mostrado no outro slide. Interessante, né? Pois é, muito bem. Nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe de His, ramos direito e esquerdo do feixe de His e as fibras de Purkinje. E agora eu vou te botar um adendo aí, olha só. Esse carinha lembra nó sinoatrial, nó sinusal, o maestro. Sabia que ele pode ficar com defeito? E sabe quem é que controla daí? Quem é que vai ser o maestro? Quem é que vai substituir ele? O nó atrioventricular. Claro, ele já tá ali, já tem a manha, né? E aí o nó atrioventricular entra pro jogo. Pois é, o nó sinusal, o nó sinoatrial não tem condições por algum motivo, patologias, enfim. E aí o nó atrioventricular tenta. Só que a frequência cardíaca não é mais a mesma entre 60 e 80, vai dar uma baixada. Claro, porque o nó sinusal, o nó sinoatrial pega desde o início o átrio. Agora, olha a posição do nó atrioventricular, já não é desde o início. E lembra que ainda eu falei que o nó sinoatrial, o nó atrioventricular, ele também dá uma parada na contração dos ventrículos para dissipar a energia lá para os ventrículos? Pois é, a frequência já não é a mesma. E te digo mais. Se esse carinha não funciona, o nó sinoatrial ou sinusal, quem substitui é o nó atrioventricular. Se o nó atrioventricular não tem condições também de atuar por algum motivo, sabe quem é que assume o controle? É um cara que não está acostumado a assumir uma equipe inteira. Ele só assume a metade, mas ele é importante, muito importante. O feixe de His. Só que olha a posição do feixe de His, olha a posição dele. Ele está perto, no início ali, ó, dos ventrículos. Ele não ensinaram para ele como é que se contrai os átrios. Ele só sabe contrair ventrículo. E aí o que acontece, gente? Só contrair ventrículos, a frequência cardíaca baixa abaixo de 40, 30 batimentos por minuto. E aí vai chegar uma hora que esse coraçãozinho pode parar. Certo? Muito bem. E aí, né, gente? Todo esse sistema de condução do coração, toda essa parte elétrica do coração, juntamente, claro, com o músculo, né, propriamente dito, garante um ritmo coordenado e adequado e também altera quando necessário ou quando há um problema. É bem interessante. Gente, o que eu quero dizer? Tudo isso é num coração saudável. Se houver necessidade para alterar o ritmo, ele vai alterar. Mas qual a necessidade, prof. Rafa? Um exercício físico. Quando tu vai correr num exercício físico, tu tá gastando energia dos músculos esqueléticos, lembra? E os músculos também, eles precisam de sangue, de oxigênio. Quem é que bombeia isso para eles? É
É o coração. Então o coração vai ter que aumentar o seu ritmo para oferecer mais sangue, mais oxigênio para aqueles músculos que a gente está usando o oxigênio. Claro! E aí, gente, eu botei aqui também, ó, pode alterar quando tem um problema. Sim, gente. Existem as patologias cardíacas. Vou dar, já falei uma, infarto agudo do miocárdio, morre uma porçãozinha lá, né, do músculo cardíaco, ele vai ter que alterar a sua frequência, ele altera. Outro, insuficiência cardíaca congestiva, é quando o músculo cardíaco está mais fraquinho, que inclusive usa-se bastante lá dobutamina para isso, né? Olha o que acontece, teve um problema, vai alterar também a velocidade lá de toda a contração e frequência cardíaca, né? Muito bem, muito interessante. Bora lá, bora. E aqui trouxe mais um GIF para ilustrar bem, né? Olha só, nó sinusal, nó sinoatrial, que interessante. Ó, ele é o maestro. Aqui vai ter o nó, não está aparecendo, né? Mas vai ter o nó atrioventricular. Veio para o feixe de His, aquele que está lá nos ventrículos. Ele distribui, ó, para o ramo direito e ramo esquerdo dos ventrículos. E aí vem para as fibras de Purkinje para fazer esse contorno aqui no ápice do coração para garantir uma efetividade de contração do músculo cardíaco. Muito legal, né? Esse é o sistema de condução do coração. E aí a gente pensa, não, mas só um pouquinho. Mas como é que eu sei que ele está com o coração mais rápido, mais devagar? Se ele está infartando, se ele está fazendo uma arritmia. Lembra que a arritmia significa um ritmo fora do compasso? E aí eu tenho, sim, tem como o pessoal da enfermagem, os médicos, como verem essas algumas alterações que podem aparecer. E aí, gente, agora nós vamos falar da representação da atividade elétrica do coração. Como a gente consegue ver, como a gente consegue visualizar isso. Vamos lá, vem comigo, bora! Olha só, muito bem. Para a representação da atividade elétrica do coração, ou seja, como é que eu vejo isso, como é que eu interpreto e vejo isso, tem duas maneiras bem específicas. Eu posso ver, então, o que está acontecendo eletricamente com o coração, ver a atividade elétrica do coração, através de um exame chamado eletrocardiograma, já vamos falar sobre ele, ou também eu posso ver através da monitorização cardíaca contínua. Pois é, esses dois métodos, eles não são a mesma coisa. São usados em situações diferentes, mas os dois podem avaliar a atividade elétrica do coração. Como assim? Se vocês perceberem aqui, só nessas imagens, olha só, eu tenho aqui a onda P, complexo QRS e onda T, que nós já vamos falar. Exatamente esse desenho está aqui representado no eletrocardiograma e está aqui no monitor cardíaco. Então tem como a gente ver, só que são usados em situações diferentes. Bora comigo que tu vai ver quais as situações. Primeiro, e eu gosto muito de organizar o nosso pensamento em prateleiras. O que significa isso? Organizar em prateleiras significa assim, botar tudo em ordem. Sabe quando a gente chega lá na cozinha e a gente organiza a nossa cozinha, o nosso armário, o nosso roupeiro? Se a gente deixar o nosso roupeiro bem organizado, vai dizer, a gente não pode buscar uma roupa no escuro que nós vamos achar, porque está organizado. É a mesma coisa que eu gosto de fazer aí com vocês, né? Organizar o pensamento de vocês. Por isso que eu vou iniciar, primeiramente, antes de falar de eletrocardiograma e antes de falar de monitor cardíaco, eu quero falar de cada onda ali e o que significa. Bom, bora lá. Nós temos então, lá no traçado elétrico cardíaco, na representação da eletricidade do coração, nós temos a onda P, tá aqui, onda P, essa ondulação, certo? O que é a onda P? O que ela representa? O que lá no monitor ou no eletrocardiograma a onda P representa para nós? Bora! Esta onda P representa contração dos átrios, sístole atrial, ou lembra de energia lá? Despolarização atrial. Sim, gente. Lembra? Toda vez que tem uma contração de átrios, tem uma despolarização, lembra? Gastou energia. Despolarização atrial. Olha aqui.
Então a onda P representa no traçado elétrico cardíaco uma despolarização dos átrios. Fica fácil, fica barbada, porque eu acabei de dizer que átrio primeiro se contrai e depois é ventrículo. Então só pode ser essa primeira onda os átrios. A despolarização dos átrios. Bora, bora, bora! As próximas ondas, né, é um chamado de complexo. É complexo QRS. Exatamente, não se fala em onda QRS ou onda, não. É o complexo QRS, é tudo junto. Porque, olha o que ele representa. Gente, se a onda P é contração dos átrios, o próximo só pode ser contração de quem? Dos ventrículos, exatamente. Então, o complexo QRS na representação lá elétrica do coração, seja no eletrocardiograma, seja no monitor cardíaco, significa o quê? Contração dos ventrículos ou, lembra, falando em energia lá, despolarização ventricular. Os ventrículos se contraíram, então eles se despolarizaram e usaram a energia. Tá aqui. Então, não esquece, complexo QRS significa despolarização dos ventrículos. Bora! E aí, nós temos aqui, bem legal dizer isso, olha só. Quando os átrios se contraem aqui na onda P, ó, tem um espaço. É o tempo que o sangue está indo para os ventrículos, reto. Quando chegou o sangue nos ventrículos, os ventrículos se contraem. Ó, complexo QRS. Tem um espaço. Lembra? O ventrículo direito passa sangue para os pulmões, ventrículo esquerdo passa o sangue para a aorta. E aí, mas o que é essa onda T? A onda T é igual a onda P? Não te confunde. A onda T, olha o que ela é. A onda T representa quando os ventrículos já se contraíram, já ejetou sangue para os pulmões e para a aorta e agora eles vão se relaxar por milésimos de segundo. E quando eles se relaxam, lembra o que faz lá em parte energética, de energia? Ele se repolariza, lembra botar o celular na tomada? Repolariza, se recarrega. Repolarização ventricular é representado pela onda T no traçado elétrico cardíaco. Já sei, tu deve estar te perguntando, mas professor Rafa, por que não está a repolarização dos átrios logo depois da onda P? Porque também tem que descansar para se reenergizar, né? Sabe por que não aparece? Porque a energia é tão insignificante deles ali, a repolarização, que não aparece no traçado. É muito pequeno. Em alguns monitores até pode aparecer, mas é muito pequeno. Então, não esquece mais. Onda P, contração dos átrios. Complexo QRS, contração dos ventrículos. E onda T, beleza, repolarização dos ventrículos. Fechou aí? Bora. Olha que interessante, esse GIF é maravilhoso. Porque esse GIF mostra, lembra? Ó, todo aquele impulso elétrico que inicia no nosso maestro, nosso sinusal, nosso sino atrial, desde a base até o ápice do coração, e ele mostra a representação no traçado. Olha só, onda P, repara, quando os átrios têm energia, a onda P tá lá. Ó, repara lá. Quando os ventrículos têm energia, o QRS é que tá lá, marcado. E por último, onda T é quando os ventrículos já se contraíram e ele está se reenergizando. Barbada para nós. E, gente, isso aqui é contínuo. Se eu pegasse essa linha aqui e mostrasse, ia estar o tempo todo aparecendo uma atrás da outra. PQRST, PQRST, PQRST. E sabe o que é isso? Sabe nos filmes que tu vê? Quem gosta aí, quem é da área, né, gosta, né, dos Grey's Anatomy e outros filmes da área da saúde, enfim, não aparece lá no monitor lá e não tem um barulho assim, pip, 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 pip. Pois é, cada pip, pip, pip daquele é todo um ciclo cardíaco, desde a onda P, que é a contração dos átrios, QRS, é a contração dos ventrículos, até a onda T.
Isso aqui, gente, é um ciclo cardíaco, só que agora eu estou mostrando para vocês a parte elétrica, a representação elétrica para vocês, para não te perder mais na prática do lado do paciente no monitor cardíaco ou num eletrocardiograma. E aí, chegando nessa parte, eu disse que eu ia organizar vocês em pensamentos, ali nas prateleiras, né? Vamos saber o que é um eletrocardiograma. Lembra que eu disse que ele serve para ver o traçado eletrocardíaco, mas é em condições ou em situações diferentes da própria monitorização. Bora! Eletrocardiograma, eu vou pegar o sufixo e prefixo, eu gosto disso. Eletro, eletricidade. Cardio, coração. Grama, medida. Significa então que é um exame para ver a parte elétrica do coração. Fechou? Ó, exame prático e rápido que avalia a atividade elétrica do coração, foi o que eu falei agora, capaz de identificar anormalidades. Quais elas? Arritmias, lembra? Fora do ritmo. Infarto, por exemplo. Assunto da aula 3. Que é isso, hein? Aula 3, não perde a aula 3. Então, olha só. O que acontece? O eletrocardiograma tem essa característica, ele é um exame que é prático e feito bastante em emergências, pode ser feito em CTIs, pode ser feito em unidade de internação, quando o médico achar necessário. São colocados, então, eletrodos em posições específicas, que eu vou mostrar para vocês, e então esse resultado aparece numa folha de papel especializado. Qual é a sigla que se usa em hospitais para vocês não se perderem mais? ECG, eletrocardiograma. Então, se tu lá tá no teu estágio, tá no teu plantão, tá vendo um filme e falou assim, ó, o paciente do leito tal vai fazer um ECG, ele vai fazer um eletrocardiograma. Esse exame prático, rápido, para verificar a atividade elétrica do coração. E aí, que não falei para vocês que ele é impresso numa folha especial? Ele é impresso numa folha específica, vão imprimir lá essa folha e lá vai aparecer o traçado elétrico cardíaco lá do coração, a parte elétrica do coração. E quem é que vai interpretar? Os profissionais da saúde. Gente, a interpretação, tá, de um eletrocardiograma, ela é exclusiva do médico e também do enfermeiro, tá? O técnico ele não faz, né? O técnico de enfermagem não faz essa parte, mas não quer dizer que tu não tenha que reconhecer algumas anormalidades ou o que é um eletrocardiograma ou no mínimo o que seria onda P, complexo QRS e onda T, certo? Muito bem. Seguindo aqui, prestem atenção, não te perde aí. Para fazer esse eletrocardiograma, a primeira coisa que tem que pensar é que vai precisar de eletrodo. Vai precisar de eletrodo. Vai precisar desses carinhas aqui. O que são eletrodos? São dispositivos que conectam o paciente ao aparelho de eletrocardiografia ou eletrocardiograma, exame em si, certo? Não te perde aí. Olha só, olha os eletrodos. Gente, isso é muito importante, tá? Gente, eletrodo tem de cor vermelha, cor azul, cor verde, não importa. Tem também aqueles eletrodos de por pressão. Esses são mais novos, mais modernos, são adesivos que tem tipo uma cola assim, sabe? Que faz o isolamento também da pele do paciente e ele é colado então, né, lá no paciente. Tem inclusive essas abinhas aqui, ó. Essas abinhas é onde tu vai puxar tanto para colar quanto para tirar quando for necessário, certo? Só que tem posições específicas para a gente colocar esses eletrodos. Olha, vem comigo. Gente, o dia que vocês estiverem no plantão de vocês, por exemplo, iniciando, estágio, enfim, vocês estão lá no plantão e o médico pedir um eletrocardiograma, entregar para vocês um pedido de eletrocardiograma, vocês vão ter que saber que, primeiro, quem é o paciente, claro, identificar o paciente, cuida com as normas de segurança do paciente, sempre, certo? E tu vai precisar pegar 10 eletrodos, pelo menos 10 eletrodos, no mínimo 10 eletrodos. Olha só porque, e eu vou te dizer as posições desses 10 eletrodos. Bora! São 6 posições ou também derivações que a gente chama na região torácica, ali em volta do coração, chamadas de V1,
V2, V3, V4, V5 e V6, nesta ordem, V1, V2, V3, V4, V5 e V6, e terão, ó, já tem 6, e tem mais 4 para fechar os 10. Sabe quais os 4? Nas extremidades! Olha aqui, mas por que nas extremidades, gente? Porque a gente tem que fechar um campo energético, tanto da volta do coração, quanto nas extremidades, que é onde a energia se dissipa para as extremidades. Fecha o campo. Olha só, vem comigo, não te perde. Nos eletrodos dos membros superiores, nós colocamos, olha, colamos no punho direito, interno, punho interno direito e punho interno esquerdo, como está ali exatamente no nosso boneco. E aí, eu botei entre aspas que a gente coloca os outros dois últimos no tornozelo direito e no tornozelo esquerdo. Mas sabe onde é que é exatamente, gente? Nós temos, sabe o ossinho que a gente tem aqui acima do tornozelo, né, acima do calcanhar, diz que nós temos um ossinho, né? O tornozelo de fora e o de dentro. Nós chamamos de maléolo, maléolo externo e maléolo interno. Tu vai pegar esse eletrodo e vai colar o eletrodo acima do maléolo. Pode ser acima do maléolo, tá ótimo. Acima do maléolo interno direito, acima do maléolo interno esquerdo. E aí tu vai usar os 10 eletrodos mínimo. Tem mais, mas por outras situações. Mas isso aqui, 10 eletrodos, é o mínimo que tu precisa para fazer um eletrocardiograma, que é aquele exame rápido, prático, para sim verificar a atividade elétrica do coração. E aí, gente, as posições que são muito importantes, porque assim, as posições dos eletrodos, das derivações ali dos punhos e do lado do maléolo são mais tranquilo, né? Aí sempre temos uma dificuldade para saber do V1, V2, V3, V4, V5, V6. Olha só, barbada para nós, olha essa imagem. Essa imagem eu mostro para vocês aqui está em inglês, tá? Eu mostro que aqui são as costelas, primeira, segunda, terceira e assim por diante. E aqui eu mostro o espaço intercostal. Gente, intercostal, não te perde. Entre costal, costelas. É o espaço entre as costelas. Pode ver, estão vendo? Ó, entre as costelas, certo? Bom, o que acontece? Quando eu vou colocar os eletrodos nesse paciente, nesse que vai fazer, eu preciso primeiro localizar o osso externo, lembra aquele osso que está bem aqui na frente, que protege o coração, e preciso localizar as costelas. Beleza. Agora eu vou pegar lá os eletrodos, vou localizar o paciente, tudo certinho, vou pegar os eletrodos e vou começar a colar nos locais. V1 e V2 são os mais tranquilos. Olha só, o que tu vai fazer? Vai estar lá o osso externo do paciente, tu vai pegar o V1, tá vendo o V1 aqui? Tu vais na altura mamilar de preferência, certo? Às vezes não dá para fazer na altura mamilar, certo? Mas tu vai pegar o centro do externo, aqui é o final dele e aqui é o início. Tu vai pegar o centro do externo e lá no quarto espaço intercostal entre as costelas, que é mais ou menos então no centro aqui, ó, barbada, por lado direito do externo, tu vai colar o V1. Lado direito do externo. Na mesma altura do V1, mas por lado esquerdo do osso externo, tu vai colocar o V2. Estão vendo ali? V2. Depois, pensa assim. Lembra que eu disse para vocês que o coração está localizado no meio, voltado para o lado esquerdo? Pois é. Tu tens que fazer um contorno com esses eletrodos lá no ápice do coração. Lembra? Porque tem energia, bastante energia lá, lembra? Pois é. Ó, o V3, gente, ele vai fazendo um contorninho aqui, ó. Ele é um pouco mais abaixo, olha aqui. Ele fica um pouco mais abaixo do espaço intercostal e abaixo do V2. Eu gosto de dizer que na prática, se tu contares 2 dedos no oblíquo, assim na diagonal, é mais fácil de colocar. Depois do V4, olha só, o V4 já está um pouco mais abaixo, ele está perto entre lá o quinto e sexto espaço intercostal, ó, um pouco mais abaixo, certo? E eu também digo que se tu contar 2 dedinhos aqui, adulto, claro, não pediatria, né? Se tu contar 2 dedinhos para o lado do V4, um pouco mais abaixo, sempre fazendo esse contorno aqui, ok. O V5,
tu começa a fazer um contorno subindo essa direção, também 2 dedinhos do lado, compare então que é quase na altura do V4, um pouquinho mais acima. E por último, a última derivação, V6, a última posição ali dessa derivação, lembra que tem das extremidades, né? Estou falando só da parte torácica aqui. A V6, gente, ela também fica 2 dedinhos do V5 e ela tá bem colocada quando o paciente fecha o braço e tu não consegue ver, quase não consegue ver o V6. Tipo como tá mostrando o desenho aqui. Então essas são as posições dos eletrodos para um eletrocardiograma. Além desses 6, lembra, tem as 4 extremidades. Punho direito, interno, punho esquerdo, interno. Acima do maléolo direito, interno, acima do maléolo esquerdo, interno. E detalhe, que é muito importante e sempre surge dúvida. E aí sempre surge assim, mas professor Rafa, e nas mulheres que têm as mamas, como a gente faz? Boa pergunta, ótima pergunta. Não se coloca eletrodo em cima de glândula mamária, em cima das mamas, porque pode dificultar a interpretação do dispositivo. O que tu faz? Levanta as glândulas mamárias, levanta o seio feminino e coloca aí sim a posição das derivações abaixo da glândula mamária. Não te esquece mais. E aqui, gente, eu sempre trago pra gente lembrar e pra gente saber, mas o que é isso, né? Sempre pergunta, mas por que aparece esse V1, V2, V3 naquele papel? Não te preocupa, calma. Isso é por quê? Porque aquelas diferentes posições que a gente colocou, aquelas derivações, são para pegar diferentes porções elétricas do coração, nos átrios, nos ventrículos, em porções distintas. Beleza? E aí, né, gente? Agora, olha só que legal, imagina tu no plantão pegando um eletrocardiograma e olhando isso aqui. Gente, isso aqui é o quê? É um ritmo sinusal. Lembra que o ritmo sinusal é o ritmo normal? É o ritmo em coordenado? É o ritmo ritmado? Não é? Que quem controla é o nó sinusal ou nó sinoatrial, o maestro? Pois é. E aí tu vai olhar, pessoal, agora tu pode até interpretar se tu quiser. Tu vai olhar o eletrocardiograma e vai, opa! Ritmo sinusal, barbada para nós. Por quê? Por que eu estou falando que é ritmo sinusal? Porque eu estou vendo a onda P. Tô vendo, tá ali. Eu estou vendo o complexo QRS, normalzinho, como a gente falou agora há pouco. Tô vendo o complexo QRS. E eu estou vendo quem? Lembra depois do complexo QRS? Quem é? A onda T. Tô vendo a onda T, tá aqui, ó. Tá aqui, onda T. Ó. Hey! E quem é aqui depois, gente? Onda P, QRS, onda T, onda P, QRS, onda T e assim por diante. E isso aqui, ó, pip, 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 é cada ciclo, início e final de ciclo cardíaco. Mas para facilitar, para te botar pause na hora de ver a aula, para te tirar foto, para te mandar pro colega, pro amigo, para te ajudar o teu parceiro lá de equipe, ei, vem comigo, olha a legenda barbada! Ó, onda P, de novo, tô voltando de novo, olha aí. Onda P significa sístole atrial, contração dos átrios. Logo, falando em energia, despolarização dos átrios. Tá aqui. Olha isso aqui, complexo QRS. Olha, vem comigo. Contração dos ventrículos, sístole ventricular, tá aqui, ó. E aí o que acontece? Energia, o que significa? Despolarização, usou energia os ventrículos, né? E por último, onda T, o que significa onda T para nós? Diástole ventricular, sim, é o descanso dos ventrículos, eles estão se reenergizando, olha ali, repolarização dos ventrículos. Barbada para nós, já sabemos identificar ritmo sinusal no traçado elétrico do eletrocardiograma. Quando tiver onda P, complexo QRS e onda T bem formadinhas, no seu espaço correto, nas suas formações certas, estamos representando aqui, mostrando um ritmo sinusal ou um ritmo normal.
Muito bem. E aí, quase finalizando a nossa aula espetacular, temos, que eu prometi para vocês que eu ia falar, a monitorização contínua cardíaca. Sabe como é que ela tem essa sigla? Lembra que o ECG é eletrocardiograma? Pois é, MCC é a monitorização contínua cardíaca e também pode ser, depende da bibliografia, monitorização cardíaca contínua. É a mesma coisa. Monitorização cardíaca contínua, monitorização contínua cardíaca é a mesma coisa, são sinônimos. Beleza? Olha só. É o registro da atividade elétrica cardíaca de forma contínua. Lembra que eu falei também que a atividade elétrica, só que aqui é contínua. Em tempo real, no monitor cardíaco. Lembra que eu disse que ECG e MCC, monitorização cardíaca contínua, são a mesma coisa, fazem a mesma coisa, porém em situações diferentes? O ECG é um exame quando precisa diagnosticar alguma coisa, o médico está suspeitando de alguma coisa. Agora, a MCC é para paciente que está internado e precisa verificar continuamente a atividade elétrica cardíaca desse paciente. Bastante usado onde, gente? Bora! Emergências, blocos cirúrgicos durante a cirurgia, centro de recuperação, na sala de recuperação pós-operatória lá, né? Depois da cirurgia. E, claro, os pacientes, com certeza, internados em CTI, porque eles, né, são pacientes mais graves, que requerem maiores cuidados. E aí, eles estão lá monitorizados com um monitor cardíaco para ver continuamente, em tempo real, o traçado elétrico cardíaco. Muito bem. E aqui, se no eletrocardiograma existem as posições específicas dos eletrodos, não é diferente no monitor cardíaco. Tem eletrodo, mas as posições não são as mesmas. Bora comigo. Os eletrodos, gente, pode ser os mesmos. Eu sei, sim, vai mudar para adulto, pediátrico, neonato, sim, muda o tamanho, mas é o mesmo eletrodo. Bora! As posições são distintas. Tu precisa de 3 a 5 eletrodos, pelo menos. Mas vamos pegar aqui o mais comum, que a gente vê que são 5 eletrodos. Olha só onde é que a gente coloca. Bora! Olha ali. 5 posições, 5 eletrodos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 eletrodos, que é o que a gente precisa. Olha as localizações, interpretações. Bora! Braço direito. Quem notar e quem é bom de inglês aí, vai ver que está em inglês, ó. Right arm, left arm, C de centro, né? RL de right leg e LL de left leg, né? Mas, vamos botar aqui, ó, vamos traduzir, né? Bora! RA refere-se ao braço direito. Mas reparem, gente, que o eletrodo ele não vai no braço direito. É em direção ao braço direito. Lembra que eu falei que a energia se dissipa para as extremidades? Em direção ao braço direito. Então, olha aqui, essa barbada, essa mulher que a gente vai colocar, nós chamamos de região hemiclavicular. M meio, clavicular, clavícula. Localiza a clavícula direita, né, que nós estamos falando do lado direito, pega metade dela e logo abaixo dela, bum, cola o eletrodo. No braço esquerdo também é em direção ao braço esquerdo. De novo, mesma coisa que tu fez no lado direito. Localiza a clavícula esquerda, espaço hemiclavicular é o meio da clavícula, logo abaixo dela aqui, bum, cola o eletrodo do braço esquerdo. Olha aqui. Na mesma altura. Só que um lado esquerdo, outro lado direito. Né? O que mais? Centro. Barbada. Localiza o centro do tórax, localiza aqui o osso externo e cola aqui. Esse não tem erro. Bum. Colou no centro do tórax. Barbada. E por último, os 2 últimos eletrodos. Olha aqui. Tá falando, eu botei entre aspas de propósito. Tá falando em perna direita e perna esquerda. Por quê? Porque não é na perna. Não é para botar na perna. Né? É para colocar em direção à perna direita e em direção à perna esquerda. São coisas diferentes. E olha que legal, que bacana, não erra. Isso aqui que tu faz, olha a manha que eu te dou. Tu vai na linha, começa sempre por cima, vai na linha onde tu colocou do braço direito,
Segue na linha, segue na linha. Localiza o arco costal, essa parte que delimita o final das costelas e cola aqui. Não tem erro. Agora, para te colar em direção à perna esquerda, tu faz a mesma coisa. Tu vai pegar o do lado que tu colocou abaixo da clavícula esquerda, vem na reta, localizou o arco costal, coloca o eletrodo ali, na mesma linha. Repare, ó, na mesma linha. Sim, gente, quem já é profissional, quem trabalha na área, deve estar pensando, mas tem posições diferentes. Sim, claro. Vou dar um exemplo. Cirurgias cardíacas, tem como colocar os eletrodos, por exemplo, esse aqui e esse aqui no mesmo local? Claro que não. Claro que não, porque vai ser feita uma incisão, a esternotomia, a abertura do osso externo, vai ser feita aqui, ó. Como é que vai colocar um eletrodo ali? Não, daí os eletrodos eles são desviados para outros caminhos, mas nunca distanciando muito da posição originária que tem que ser, ok? Beleza, segue, bora, não perde. E aí, gente, se lá no eletrocardiograma tu vê num papel impresso, naqueles quadradinhos que pode ser de cor vermelha, de cor verde, né? No monitor cardíaco, tava falando monitor, tu vai ver um monitor, tá lá o monitor, tu vai ver o que, gente? Isso aqui é o que tu vai ver continuamente em tempo real. Olha que gif maravilhoso, né? Tu tá vendo, ó, em andamento, cada ciclo cardíaco, traçado elétrico em tempo real, né? Continuamente, não é um exame, né? Em tempo real. E claro, gente, não quer dizer que ele é em tempo real, ele é contínuo, que o médico, que o pessoal da enfermagem, né? Nós enfermeiros, técnicos, que a gente não pode ver uma alteração. Claro, ele não é, no caso, um exame específico para uma situação que está se suspeitando. Mas se o paciente tiver alguma arritmia, alguma alteração na parte elétrica do coração, vai aparecer aqui e é tu que está na beira do leito, tu técnico de enfermagem, que está do lado ali, que conhece o paciente mais do que qualquer outro profissional, mais do que enfermeiro, muito mais do que médico, que pode olhar para o monitor e saber se tem alguma alteração ou não. Só que as alterações no eletrocardiograma ou no monitor cardíaco vai ficar para a aula 13, hein? Não perde. E olha só, gente, aqui eu rapidamente, para quem deve estar em dúvida no monitor cardíaco, certo? Que isso aí também vai ser assunto para outras aulas, mas olha só, 60 é a frequência cardíaca. Esse é o traçado elétrico do coração deste paciente aqui. 98 é a porcentagem, né, a concentração de oxigênio que está circulando no sangue. Então, SpO2 que a gente chama, é a saturação, né, 98% de saturação que esse paciente está nesse monitor, né. Aqui, ó, 120/80 é a pressão do paciente, 120 pressão sistólica, lembra aquela máxima? No 80, pressão diastólica mínima. 90, gente, é o número de PAM que a gente chama. Também teremos essa aula. PAM é a pressão arterial média. É exatamente isso. É a média entre essas pressões sistólica e diastólica. Pois é. O que mais? 20, e ainda tá barato. Esse aqui é mais fácil até a gente entender. 20 tá aqui um pulmãozinho e tá escrito RESP. Sim, são os movimentos respiratórios, inspiratórios e expiratórios do paciente. Ó. Esse paciente está fazendo 20 movimentos inspiratórios por minuto. Dependendo da bibliografia, tá, gente? Essa fica o parâmetro entre 16 e 20, entre 12 a 16, depende da bibliografia. Claro, estou falando de paciente adulto. E aqui ainda eu mostro para vocês, olha só que interessante, a temperatura desse paciente. Esse paciente está com dois locais de verificação de temperatura, 37,7 e outro local 37,2. Certo, pessoal? Gente, essa aula, então, foi a aula de complemento da aula 1. É a aula que é o intermediário da aula 1 e aula 3. Teremos a aula 3. A aula 3 vai vir cheia de coisa legal para te juntar isso aqui que tu viu, né? E mais a aula 3 que vai ser relacionados a arritmias, vai ser relacionados a patologias e
nós aqui da produção estamos pensando até em fazer essa aula 3 ao vivo no canal do YouTube. Vamos ver como é que vai ser isso. E aí, como é de praxe, na aula 1 nós falamos em bônus, não vai ser diferente. Na aula 2 também, que é essa daqui, nós temos o bônus. O que é o bônus, gente? Material complementar de terminologia desta aula e material complementar para turbinar o teu conhecimento. Sim, turbinar o teu conhecimento. Gente, a gente aqui se preocupa com o teu conhecimento, a gente se preocupa com o profissional que tu está construindo, a gente se preocupa com o teu propósito, que é cuidar de vidas. Se o meu propósito é te ensinar, é fazer com que tu seja um profissional melhor, o teu propósito é cuidar de vidas. E cuidar de vidas não desmerecendo nenhuma outra profissão, mas cuidar de vidas é diferente. É diferente. Bora! Só que para esse material bônus, tu vai ter que te inscrever. É barbada, é fácil. Baixa o aplicativo, te procura lá, o canal do Prof. Rafa, Barbadinha, e vai estar o link, inclusive o link aqui abaixo, vai estar o link do canal do Prof. Rafa no Telegram. Eu vou estar lá no Telegram, eu vou estar continuamente mandando para vocês conteúdos relacionados sempre à aula que nós tivemos. Também estaremos mandando mensagens motivacionais para que a gente sempre se mantenha motivado, que é muito importante, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo de tanta dificuldade, certo? Acompanha lá que vai estar tudo nesse canal de forma gratuita. Bora, que o negócio é dividir conhecimento, porque eu acreditei que conhecimento tem muito mais valor quando ele é compartilhado. E eu estou aqui para compartilhar toda a minha experiência, tudo que eu estudei desde 2006, quando eu vim como técnico em enfermagem, que depois eu resolvi continuar estudando, me formei em 2011 como enfermeiro, 2013 entrei para o mundo do ensino, e agora, 2020, estou realizando o meu sonho, que é melhorar o teu profissional, fazer com que tu seja um profissional melhor, diferenciado, para te sair da média. Sai da média, vem comigo, me acompanha, bora! E aí, para finalizar, abre as cortinas, vou deixar para ti aqui um recado, que eu sempre vou deixar no final das aulas. Seja o que quiser, faça o que quiser, mas nunca, de forma alguma, perca a tua essência. Não perde a tua essência. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa correta, leva a humildade no coração, leva o respeito no coração e leva contigo a vontade de aprender. Com essas 3 palavras, humildade, respeito e vontade, não tem como tu não chegar nos teus objetivos. Segue com tudo. Vem comigo, eu vou estar sempre contigo compartilhando conhecimento e eu peço, com toda a humildade, para que tu curta esse vídeo, para que tu comente esse vídeo, que é muito importante, vem com teus feedbacks, fala o que eu posso melhorar, fala se tá bom, eu sou totalmente aberto a feedbacks, certo? Porque isso é que me constrói. E por favor, se puder também, com toda a humildade, compartilhar com teus amigos interessados, compartilhar meus canais, que vão estar todos os links abaixo. Compartilha, gente. Não custa nada, é um clique e daqui a pouco o teu amigo, o teu colega pode estar precisando também de mais conhecimento. Certo? Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Um beijo no coração.